A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão plenária com ordem do dia 27 de maio de 2025. Em aprovação, as atas número 4.448, de 17 de 2 de 25, 4.449, de 18 de 2 de 25. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente. Expediente do dia 27/5 de 2025. Pedido de providência número 87/2025 do vereador Juliano Balgarten, solicitando conserto de banco em parada de ônibus na rua Porto Alegre. Pedido de providência 88/2025 do vereador Roque Cervenini, solicitando manutenção da FR 112 linha Miller. Indicação de projeto de lei 18/2025 do vereador Darlan de Jesus, que institui a política municipal de humanização de luto materno e parental. Ofício 96/2025 do Executivo Municipal, encaminhado projeto de lei números 16, 17 e 18 de 2025. Recebemos do Executivo respostas aos pedidos de informação 31, 32 e 33. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. Passamos à ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 11 de 2025, que autoriza a concessão de uso de bem público municipal à concessionária perante o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, Rio Grande do Sul, dos serviços de estação rodoviária do município de Farroupilha, RS. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favorável. Jurídico, favorável. Emenda substitutiva número 01 de 2001, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, o projeto de lei em discussão 11 de 2025 autoriza a concessão de uso de bem público municipal à concessionária, o departamento, o DAER, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, dos serviços de estação rodoviária ao município de Farroupilha. Então, aqui no artigo 1º diz que fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso de bem imóvel a seguir especificado diretamente à concessionária perante o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, DAER, dos serviços de estação rodoviária do município de Farroupilha, mediante inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 74, caput da Lei Federal 14.133. Parte do prédio denominado estação rodoviária com área edificada de 45,10 metros quadrados. A matéria de objeto do presente projeto de lei tem como finalidade exclusiva a exploração pela concessionária dos serviços de estação rodoviária do município de Farroupilha, do imóvel concedido pelo município. A concessão abrange todas as atividades inerentes, acessórias e complementares à prestação desses serviços em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul. Então, senhor presidente, é um projeto
importante, né, para nós, haja vista a importância de nós mantermos o serviço de rodoviária, né, aqui no município de Farroupilha, sabedores da dificuldade que se tem nesse serviço, né, a gente então submete à apreciação dos nobres vereadores, então, essa autorização em conceder esse imóvel, né, que fica ali aquela parte do guichê, onde tem já ali a cobrança de passagens, aquela área que tem ali, como está em anexo, né, a matrícula aqui também, a determinação de avaliação aqui do locatício, enfim, todos os documentos anexos aqui para que os vereadores pudessem ter ciência. Então, eu peço que seja votado nesta noite e também quero falar da emenda que então se coloca aqui, a emenda substitutiva 01 ao projeto de lei, de que então os nobres vereadores aqui, eles pedem que seja acrescentado, eu acho que é o inciso 2º do artigo 3, parágrafo 2º do artigo 3, que seja feita alteração, então, né? O projeto de lei diz o seguinte, deixa eu só pegar aqui, só para a gente ler aqui. Caberá à concessionária o pagamento de água, energia elétrica, IPTU e demais tributos incidentes sobre a concessão do uso, bem como todos os ônus e encargos de conservação e manutenção do bem público, né? A emenda substitutiva pede, além desses detalhes que eu já li aqui, que seja colocado limpeza também, né? No meu entendimento aqui, senhor presidente, já está incluso aqui quando tu fala em conservação e manutenção deste complexo aqui, como diz o projeto de lei. Então, diante de algumas dúvidas também tiradas na comissão, sanadas na comissão, esse é o entendimento que a gente tem. Eu peço que seja colocado em votação nesta noite, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgart. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores. Bom, a rodoviária é um dos maiores problemas de Farroupilha, um dos lugares de maior reclamação dos usuários. Basta ir em determinados horários, vai ver que é uma escuridão, não há uma segurança no local, muitas vezes não há uma limpeza adequada. E nós, discutindo, analisando a matéria, nós achamos que é importante e necessário ficar bem claro que conservação não requer que seja feita a limpeza. Então, nós fizemos a emenda que o vereador líder de governo leu e nós não abrimos mão no sentido que quem vai ficar com esse ônus? Quem vai ficar? Veja só, nós estamos tentando auxiliar, preocupados com o uso coletivo, preocupados com as pessoas que lá farão uso, colocando a responsabilidade em quem ganhar a concessão. Porque não pode ser feito da forma como que muitas vezes fica. Fica subentendido. Não, é preferível que esteja escrito, repetido, mas que se garanta. Porque depois quem que vai fazer essa limpeza? Quem que vai fiscalizar? A gente sabe que é um problema gravíssimo de fiscalização da prefeitura, principalmente com concessões. Haja vista, Balneário Santa Rita, dá para falar outros tantos lugares que daria para falar. Parque da Imigração Italiana, que deu uma série de problemas, teria outros. Então, eu acho que é necessário, defendendo o bem coletivo, defendendo o interesse do usuário, tem que aprovar essa emenda. Aliás, qual o motivo de serem contra uma emenda que vem beneficiar os usuários de Farroupilha, inclusive o próprio executivo? Não onerar o executivo. Essa emenda, ela deveria estar sendo aqui pela situação, sendo aplaudida. Nós estamos ajudando o governo a fazer um contrato melhor, uma concessão bem feita. Votar contra é votar contra o interesse coletivo. Depois, quem que vai cuidar da limpeza? Quem que vai fazer a manutenção? Então, eu acho que é lamentável. Tivemos algumas experiências no passado, queimava lâmpada, nem a concessão fazia a troca das lâmpadas.
o cuidado, o zelo. Aí é muito fácil, vem aqui, explora, ganha dinheiro em cima e não faz nada. E aí depois quem vai fazer? Daí depois as pessoas vão para a imprensa reclamar, vão vir com o vereador. Então eu acho que é temerário reprovar uma emenda que ela não tem nenhum malefício. Muito pelo contrário, é para ajudar, para otimizar, para fazer valer. Uma concessão ela tem que estar bem escrito, porque depois não está no papel, aí executa se quer. Então, peço que vote nessa noite também a emenda. Obrigado, vereador. Juliano, com a palavra o vereador Roque Cervernini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, vereador Davi, com todo o respeito à vossa excelência, mas há diferença sim, e está bem clara aqui a diferença. A prefeitura aqui no seu projeto executivo, no parágrafo 2º do artigo 3º, diz que a concessionária pagará, cabe a ela o pagamento de água, energia elétrica, IPTU e demais tributos incidentes sobre a concessão de uso, bem como todos os ônus e encargos de conservação e manutenção do bem concedido. O que muda na nossa emenda? Diz que, cita todos os o que já é enumerado pelo Executivo no projeto dele, mas a emenda inclui da limpeza, conservação e manutenção do complexo rodoviário. Entende? Então, ela deixa claro aonde é que deverão incidir os serviços de limpeza, manutenção por parte da concessionária. Então, projeto original, conservação e manutenção do bem concedido. Emenda, conservação, manutenção, limpeza do complexo da estação rodoviária. Resumindo, explica de forma clara, inclui essa obrigação da limpeza, altera a expressão genérica do bem concedido para complexo da estação rodoviária e reforça que todas as obrigações recaem sobre toda a estrutura da rodoviária. Eu acho que é uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo aqui de não ter que dar explicação ali fora o porquê que a nossa rodoviária é uma das consideradas mais sujas do Rio Grande do Sul. Banheiros, o espaço, falta de iluminação. Aliás, eu nunca vi alguém citar com orgulho que construiu a estação rodoviária. Nunca vi um governo dizendo, nós construímos a estação rodoviária. A estação rodoviária é o patinho feio, porque ela sempre deu problema, sempre teve problemas. Desde lá do início, os problemas com os auditivos, etc., a forma com que foi concedida. E hoje é o momento de a gente fazer com que aquela estação rodoviária tenha alguém que seja responsável pela limpeza, pela manutenção. A gente tem reclamações de taxistas que ficam no escuro. Eu, inclusive, digo para vocês que tem algumas empresas de ônibus que preferem nem entrar mais na nossa estação rodoviária. Querem parar lá no posto, na frente da Tia Store da Tramontina. Sabe? Preferem dizer para as pessoas irem lá pegar o ônibus. E nós estamos aonde? Em Farroupilha. E a rodoviária sempre é um local, para concluir, sempre é um local que as pessoas se dirigem a ela para sair da cidade, como também para chegar na cidade. Quando você vai a Porto Alegre, chega naquela rodoviária maravilhosa, limpa, higienizada, com restaurante, com locais para você parar, esperar o seu ônibus. Aqui em Farroupilha a gente quer esconder e ela está do lado de um ponto turístico da nossa cidade, que é o centro de compras. Então, gente, não percam essa oportunidade de não ter que dar explicação, porque eu vou dizer, a hora que me cobrarem, eu vou dizer, a Câmara de Vereadores teve a oportunidade e não resolveu. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Roque. Com a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos prestigia essa noite. Eu acho que esse projeto aqui é um projeto muito simples, e com certeza somos a favor desse projeto para autorizar a concessão da rodoviária, mas a gente entende, a gente conversou e todos nós assinamos a emenda ali,
para alterar a questão da limpeza e colocar como complexo, porque a gente entende que a rodoviária não é somente onde param os ônibus, mas é o banheiro, é propriamente a parte onde todos circulam, né? Ali onde tem as cadeiras para as pessoas esperarem, enfim, na frente, atrás também do prédio. Enfim, eu acho que é muito mais do que só ali onde os ônibus param. E a gente fala sobre limpeza que não é claro quando diz conservação e manutenção. Por exemplo, aqui na Câmara a gente pode dizer, a gente está conservando o espaço, mas está limpo? Não sei. Né? Então, a limpeza tem que ficar explícita que deve ser feita. Os banheiros, né? Nós que somos mulheres, a gente sabe que né, a gente precisa de banheiros limpos. Não que os homens não precisam, mas a gente, né, faz a nossa forma de urinar é diferente, né? Então, a gente entende que é super importante que a parte da limpeza seja colocada em evidência e que seja votada também. E pegando um gancho do que o vereador Roque falou, a gente fala tanto em ser uma cidade turística, a gente fala tanto em ser referência em tudo e ganhar prêmio, isso e aquilo, mas daí a gente tem uma rodoviária que não comporta isso. Porque quais turistas vão vir para Farroupilha e vão querer parar na rodoviária, vão querer fazer compra no centro de compras através de ônibus, né? Vão parar ali, é um horror, não vão nem conseguir utilizar o espaço. Então, eu acho que a gente precisa, sim, votar desta forma, que a gente também entendeu que era importante, né, para fazer essa conservação da melhor forma. Por isso, meu voto é favorável ao projeto, mas também à emenda. Uma parte para o vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano. Como nós estamos falando em emenda, né, vereador? Obrigado pela parte. É importante de frisar o problema histórico, né? Seja a questão da segurança, seja a questão da iluminação. Há uns 15 dias atrás, eu levei uma pessoa a esperar o ônibus, que era um dos poucos horários que passava ali. Como bem citasse o meu colega vereador Roque, as empresas estão preferindo parar no posto ali, em frente à Tramontina, do que na rodoviária. Daí eu pergunto para vocês, por que elas estão fazendo essa opção? Porque a estrutura é ruim, é sujo, é mal iluminado, é mal cuidado. Nós estamos auxiliando não somente o executivo, olhando pela cidade, nós estamos dizendo ao executivo, bote isso aqui que nós vamos ajudar a resolver o problema. A oposição está tentando construir, a oposição está tentando mostrar que é preciso fazer o debate e achar soluções. Nós estamos apresentando a solução. Não querer a solução é fechar os olhos e depois não adianta reclamar pelo leite derramado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Fernanda Corrêa. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a todos aqui presentes, imprensa e os que nos acompanham pela internet. Referente a esse projeto, eu digo também que eu não sou contra ele, porque eu mesmo utilizo, né, a rodoviária sempre quando eu vou para minha mãe, lá em São Gabriel. Eu vou de ônibus e quando eu retorno de lá, chego aqui 5 horas da manhã, realmente é muito insegura a nossa rodoviária. E quando fala em segurança, é insegurança mesmo, sabe? Nem o pessoal dos táxis, eles ficam ali porque a iluminação é totalmente apagada, né? E não tem... essa emenda que a gente colocou, que a gente apresentou aqui, é justamente para dar a responsabilidade de quem ficar com a concessão fazer o que é necessário fazer. Porque muitos de nós vão viajar, utilizamos carros, né? Eu, quando vou para São Gabriel, utilizo ônibus. Então, eu sei como é que é a realidade dessas pessoas que acabam tendo que utilizar, né, daquele espaço ali e a insegurança que elas vivem cada vez que chega o ônibus de madrugada. Primeiro o ônibus chega ali, está tudo apagado as luzes e aguardar que tenha um táxi, ou chamar o táxi, ficar na espera de chegar o táxi ali, a pessoa fica insegura à mercê, sem saber o que poderá acontecer. Então, a gente pede que seja votada a favor essa emenda aqui, por segurança aos nossos munícipes que utilizam a rodoviária. Obrigado, senhor presidente. Uma parte, vereador Juliano. Uma parte, o vereador Juliano. Obrigado pela parte. Nós vamos usar todos os espaços que for necessário. Porque votar contra a emenda é ser contra muitos discursos. A gente vê aqui
um requerimento parabenizando brigada pela segurança, a gente vê parabenizando isso, aquilo, etc. Mas quando chega uma matéria que a gente quer propor, que a gente está tentando achar uma solução e que isso é fato, não se trata de opinião, é fato, aí é contra. Nós estamos tentando construir, tentando auxiliar. Depois não adianta daí ser contra e depois vem alguém que fala o contrário, porque é o que a gente vê. Quando tem um projeto sobre determinada matéria, da oposição propõe contra. Aí vem determinado grupo, parabéns. Então nós temos que alinhar a prática com a realidade do discurso. Volto a dizer, votar contra a emenda para tentar beneficiar o cidadão usuário é votar contra ele. Não é votar contra os vereadores da oposição, é votar contra a população. Vejam só, votar contra a população. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Davi de Almeida. Senhor presidente, quero só ratificar aqui a importância de votar o projeto hoje à noite e quero compartilhar aqui com o meu colega, o vereador Roque, como nós falamos e essa discussão já em comissão, vereador, tem o decreto 7.766 de 2 de 2025, que autoriza então a segunda parte que será então concedida, né, que é a parte da lanchonete. São 149 metros quadrados, que então o decreto de 2 de maio, ele vai então tratar desse tema. O decreto 7.768, que então seria a terceira parte, que vai pegar todo o complexo, de 2 de maio de 2025, ele vai tratar então do serviço de atendimento ao turista. Então ali nós vamos ter 33 metros quadrados que vai fechar ali aquele complexo. E no decreto vem também, como no projeto de lei, né, ratificando a conservação e manutenção do bem concedido. Então, hoje, nessa votação do projeto 11, a gente trata exclusivamente, vereador Roque, desse tema que é realmente, que passa pela casa a concessão do Daire. Então, só para a gente esclarecer aqui os espaços, para que a gente não tenha nenhuma dúvida, eu tenho ciência e compreensão da preocupação de todos os vereadores aqui, que é de manter limpo ali a rodoviária e a gente ampliar os serviços. Como bem citou aqui o vereador Roque, tem até empresas, o vereador Joel, que trabalhava no trânsito, empresas que não queriam mais entrar e nem entram mais na rodoviária. Ali tem se tornado um ponto, né, de embarque, desembarque, enfim, até para as cidades maiores. Mas só para trazer esclarecimento, então, que o Executivo tem essa preocupação e a gente, então, só traz a ciência de todos, então, a divisão das áreas para que possa ser bem administrado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Faz a palavra. Espaço de líder? Sim. Espaço de liderança ao vereador Roque Severino. Bom, o que eu entendo nessa situação, em se tratando de gestão pública e também da otimização dos recursos, principalmente dos recursos humanos. O vereador Davi, líder de governo, sempre muito atencioso às nossas pautas, ele narrou aqui qual é a intenção do governo. Mas veja bem, nós não estamos tratando aqui de uma mega estrutura, nós estamos tratando de um guichê que vende passagem, dos banheiros e de uma lancheria. O governo está fatiando em 3 fases para resolver um probleminha da rodoviária. Então, o que eu aconselharia? Retire esse projeto de lei que está aqui, não vota hoje, sou pena de nós votarmos contra, e reencaminha novamente já com a lancheria, sabe, com a lancheria e com outro espaço ali. Encaminha num único projeto, porque veja bem, não me passa assim, batido essa questão de que a prefeitura não viu que poderia encaminhar numa única possibilidade para a Câmara de Vereadores e solucionar a questão da lancheria e solucionar a questão do espaço público que ali tem, né? Porque veja bem, nós estamos resolvendo o problema de quem? Da concessionária que vende as passagens. Poder econômico. Não é da população que nós estamos resolvendo. O problema dos banheiros vai continuar fedendo, sujo, sem papel, sem segurança, sem iluminação, a lancheria fechada, ou seja,
quando chegar uma família lá de madrugada, não tem aonde ir, porque está fechada a rodoviária. Então, esse problema nós não estamos solucionando. Então, vereador Davi, quem sabe a gente retira esse projeto de lei, ou não vota hoje, e espera o governo mandar o pacote completo. Porque, gente, cá entre nós estamos tratando de uma prefeitura do município que tem 80 mil habitantes e tem um orçamento de mais de 500 milhões. E tem 10 secretarias, sabe? Tem estrutura de procuradoria do município, tem estruturas de subprocuradores, de secretários, subsecretários, dos melhores quadros jurídicos para pensar, e é um projetinho que vem fatiado aqui. Não, isso aí para mim não serve. Se votar hoje, eu vou votar contra, por quê? Porque eu recebi muitas e muitas ligações de usuários da rodoviária dizendo que nós teríamos que fazer alguma coisa. Caiu no nosso colo para fazer e nós não vamos fazer. Eu não tenho coragem de olhar para essa pessoa e dizer que vai vir em 3 tempos. Não pode ser. Então, vereador Davi, com todo respeito, quem sabe, dá uma ligadinha para o governo, se não quer dar uma segurada nesse projeto e mandar os 3 juntos. Você citou ali esse projeto e mais 2 decretos que resolveriam. Então, encaminha tudo de uma vez só. Se for assim, nós vamos votar contra, tá? E nós vamos explicar aí para a população que a Câmara perdeu a oportunidade de resolver o problema da rodoviária e não resolveu, e olha que esse assunto custa caro. Obrigado, vereador Roque. Com a palavra, o vereador Davi de Almeida, espaço de líder de bancada. Senhores vereadores, o que eu coloco aqui, vereador Roque, é o seguinte. O projeto de lei 11 veio para essa casa. Salvo meu engano, tá? Projeto 11 precisa passar por essa casa. Como o senhor mesmo citou aqui, com sabedoria, dizendo que é uma questão de gestão. De que, então, o prefeito, ele, através de 2 decretos claros, importantes, eu não sei se todos têm ciência desses decretos, mas senão eu posso fornecer para que vocês analisem. Ele autoriza a lanchonete. Ele autoriza, então, o serviço de atendimento ao turista, prezando pelo cuidado com o nosso munícipe. Então, eu vejo que essa preocupação, que é importantíssima, de nós termos ali a limpeza, né? Como citou aqui a vereadora também, que faz a viagem, volta, todos nós queremos segurança e limpeza ali. Mas nós temos, então, essa possibilidade, como o senhor mesmo colocou, uma questão de gestão. Então, não é que vai vir fatiado, ele já tem 2 decretos e o projeto de lei. Então, o que eu acredito que, próximo agora à votação, e próximo também agora a autorização desses espaços, eu acho que soluciona o problema da nossa rodoviária, né? E a gente vai ter ali um local bem organizado, bem sinalizado e atrativo para que as pessoas voltem e estejam frequentando o local. Penso assim, né? Se eu tivesse condições de falar com o governo, se alguns colegas quiserem, eu não tenho, estou sem aparelho de telefone. Mas penso que é isso, nessa simplicidade, né, o projeto. Né? Não, eu tenho contato, mas estou sem telefone. Né? Então, penso eu que está claro. Não vejo maior dificuldade, assim, como mesmo ratifico aqui o colega, uma questão de gestão, uma questão de administração. Acho que por aí, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Davi André de Almeida para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação, a emenda número 01 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. A emenda. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Rejeitada, então, pela maioria. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 011 de 2025, que autoriza a concessão de uso de bem público municipal à concessionária perante o Departamento
Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER RS, dos serviços da Estação Rodoviária do município de Farroupilha RS. Os vereadores que estiverem... Com a palavra o vereador, encaminhamento de votação, o vereador Juliano Balgar. Senhor presidente, bom, eu quero manifestar meu voto contrário à matéria, porque quando a gente trata de algo, um interesse coletivo, que é o que todos nós estamos aqui, ou deveríamos estar frisando, preocupados, não somente com um texto ou com uma forma arbitrária do governo comandar, até porque cabe uma diferença. Lei tem que passar por todo um rito legislativo que transcende, passa pela Câmara de Vereadores. Decreto, ele é alterado a qualquer momento. E eu acho que quando nós temos a oportunidade, como bem falou meu colega vereador Roque, de resolver o problema, a Câmara lava as mãos. A Câmara diz, não, governo, faça. Ah, tem o decreto, tem isso. Eu lamento, é preferível que esteja no papel, assegurado o direito, assegurado a dignidade dos usuários. É só ir lá, se o que nós estamos falando não condiz com a realidade, é só ir lá para ver a caatinga que está aquele banheiro, para ver a escuridão, para ver a insegurança, para ver a falta de respeito com o usuário. Temas como estes, e quando chega ao parlamento, o parlamento tem que ter autonomia, tem que ter capacidade de discernimento, dizer, sim, veio a resposta aqui, nós vamos achar a solução, nós vamos achar a alternativa e apresentar. Não somente dizer sim, não, acabou. Eu acho que é um erro que se comete de não ter aprovado a emenda, e eu não vou carregar no meu histórico parlamentar liberar uma concessão meia boca, sem prever as coisas, buscando auxiliar e beneficiar quem vai ganhar a concessão e não a população que paga os impostos, que usa diariamente aquele espaço. É literalmente dizer o seguinte, beleza, façam isso e está tudo certo, depois a gente tenta a fatia, acha uma alternativa ali. Então eu quero manifestar, eu voto contrário à proposição. É um projeto simples, mas não terá no meu histórico parlamentar que eu votarei por uma concessão pífia, uma concessão que não garante questões básicas. E também já registro. Mandem projetos completos, não parcelados, não fragmentados. E eu volto a dizer, eu estou aqui para representar os interesses da população, não do governo. Porque não vai ser o prefeito, nem o vice, nem os vereadores, na sua grande maioria, fazendo ressalva a vereadora Fernanda, os secretários que vão lá de madrugada pegar ônibus. Não vão ser eles que vão ter que usar o banheiro público. Não vão eles lá, sob pena de serem assaltados, sob pena de ficarem no escuro. Vai a população, o trabalhador, a trabalhadora. Quem carece, quem precisa do serviço. Então, eu voto contra o projeto do governo. Obrigado, vereador Juliano. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 011 de 2025, que autoriza a concessão de uso de bem público municipal à concessionária perante o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, dos serviços de Estação Rodoviária do município de Farroupilha. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Posicionamento contrário da bancada do PSB, PDT e União Brasil. Aprovado por maioria. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 05 de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas com os horários de ônibus itinerários e tarifas nas paradas de transporte coletivo urbano e distrital no município de Farroupilha. Pareceres: legislação, justiça e redação, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social, favorável. Jurídico, contrário. Emenda substitutiva número 01 de 2025, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgar. Senhor presidente, colegas vereadoras, bom, o projeto de lei 05/2025 é da autoria coletiva da bancada do PSB, vereador Roque e eu, vereadora Fernanda, vereadora Fran, e é um projeto que ele visa
a obrigatoriedade de fixação de placas com horários de ônibus, itinerários e tarifas nas paradas de transporte coletivo urbano e distrital no município de Farroupilha. Na semana passada esteve aqui a Bento Transportes, a empresa que detém a maior parte do transporte sob a área urbana, e eles comentaram que até final do ano será desenvolvido um aplicativo com horários sobre as linhas, o acompanhamento real. Que bom, eu acho que tem que evoluir, acho que a tecnologia está ali, só que, enquanto não sai o aplicativo, muitas coisas estão deixando a desejar. Uma delas é o próprio atendimento, que foi citado, que para as pessoas buscarem informações sobre o horário, elas têm que fazer um contato telefônico com a empresa, para tentar saber como, quando, o horário, enfim, que vai estar à disposição. Então, nós propusemos uma matéria muito singela, mas não menos importante, até porque quem ocupa o ônibus vai se sentir informado. E nessa obrigatoriedade tem que dizer o quê? Horário de saída do bairro para o centro, do centro para os bairros, qual que é o itinerário, o roteiro, o valor da tarifa, e tem alguns pontos que a gente acha que é de suma importância, que inclusive no passado existia isso, há algum tempo atrás. Parada da prefeitura, parada da matriz e o Moinho Covolã, que são as 3 principais paradas centrais de maior fluxo e movimento para o urbano no centro da cidade. E também nós estamos destinando que haja no mínimo 3 placas que sejam afixadas em abrigos nos bairros. Para o quê? Para dar segurança para as pessoas, para saber de fato o que está acontecendo. Porque imagine, ter que ficar pedindo, ligando, mandando WhatsApp para saber a informação, quando isso poderia estar de fácil acesso, pronto. Então, é uma matéria que visa que a empresa que presta o serviço deverá fazer essa fixação e tem por objetivo o quê? Auxiliar com maior clareza e comodidade aos usuários do transporte coletivo, que eles possam ser atendidos com as informações básicas, com as informações necessárias para o bom andamento. Então, é uma matéria simples, foi feita uma emenda supressiva em 2 artigos que nós achamos condizente à proposta da procuradora em acrescentar lá no seu parecer, eu teria mais 2, só marcou 3, que lá pelas tantas ela deu inconstitucional, porque, de fato, ultrapassava as prerrogativas legislativas, então não vejo problema, então foi feita uma emenda supressiva, logo, suprindo esses 2 artigos, a gente tem a viabilidade legal do projeto. Então, eu peço que os nobres colegas vereadores aprovam essa matéria, que é mais uma matéria que ela vem para auxiliar o usuário, a usuária do transporte coletivo. Volto a dizer, acho bacana a interação, a ideia do aplicativo, mas tem outro detalhe. Nem todas as pessoas têm uma facilidade tecnológica. A gente sabe, principalmente um público mais idoso, da terceira idade, vamos usar assim essa terminologia, nem todos têm acesso. Nem todos conseguem se identificar, fazer o manuseio do aplicativo para acompanhar. Então, é uma matéria simples, que não vai custar R$1 para o Poder Executivo, vai custar só a assinatura da caneta do prefeito e também a impressão da lei para sancionar, e vai o quê? Não vai gerar um ônus também gigantesco, passivo para a empresa. Muito pelo contrário, é melhor comunicação. Como diria o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, né? Então, está faltando isso. E é recorrente as reclamações que chegam no nosso gabinete acerca das informações sobre os horários, as rotas de ônibus. Então, eu peço, senhor presidente, por se tratar de uma matéria simples, direta e objetiva, e que tem um certo prazo também para a empresa se adequar, peço que seja colocado nessa noite, que seja aprovado de forma unânime para auxiliar os cidadãos. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Joel Correia. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas desse projeto de lei, o número 5 de 2025. Concedido, então, vistas ao vereador Joel.
Está encerrado o espaço de discussão dos projetos. Espaço dos requerimentos. Requerimento número 31 de 2025, convite a representantes do Conselho Tutelar. A palavra está à disposição da vereadora Fran Bonassi pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, obrigada. Então, esse que é requerimento 31, nós já havíamos falado, então, em outro momento, quando eu e o vereador Darlan fomos até o Conselho Tutelar, a gente combinou com eles, então, que faria este requerimento de convite para que eles viessem até a casa para explanar, então, sobre algumas questões. E, então, eu vou pedir que seja votado esta noite, né, e seja apreciado por todos, que é, então, o convite para a explanação dos representantes do Conselho Tutelar de Farroupilha. Seria importante que viessem os 5, porque cada um também... Cada um também atua, né, de uma forma ali. Então, o convite é para apresentação sobre os fluxos de atendimento, atuação, procedimento e dados referentes à proteção de crianças e adolescentes no município. O objetivo é fortalecer a articulação intersetorial e aprimorar as estratégias de atuação conjunta na garantia de direitos. E como a gente ainda está no mês, né, de combate à exploração sexual infantil e de adolescentes também, a gente acha bem importante fazer esse convite. A gente sabe que não vai ser para esse mês, mas, né, deixar registrado na casa, e também peço a aprovação de todos os colegas vereadores. Obrigada. Obrigado, vereadora Franciele. Só uma questãozinha, os 5, porque lá tem um coordenador, não seria só a tua solicitação que venham os 5 conselheiros, é isso? Sim, né? Talvez não vamos ter êxito, porque tem que conciliar datas, né? Então a senhora continua com essa proposta. Eles falaram que... Eu acho, a sugestão, tá? Que venha o coordenador e mais 1 ou 2 colegas. Eu acho que seria ideal. Né? Uma sugestão aqui, só. Pode ser, então. Pode ser? Sim, pode ser. Tá, sem querer interferir na tua proposta, Sim, claro. Pode ser. Então tá, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 31 de 2025, com estas sugestões que foram trazidas, dos representantes do Conselho Tutelar aqui na nossa casa. Então, aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento número 32 de 2025, convite ao Poder Executivo para prestar esclarecimentos ao termo de permissão de uso e de bem público. A palavra está à disposição do vereador Roque Sevenini pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, nós pensamos muito antes de fazer esse convite, porque eu acho que a gente tem que aproveitar o nosso tempo para tratar de assuntos que eles tenham, que dialogam com o interesse público, principalmente, né? E também que tenha reflexos na vida do cidadão. E o Balneário Santa Rita, ele é um espaço público que foi construído lá atrás, que é um daqueles espaços que todos se orgulham de terem construído. Contudo, se passou muitas questões com relação a esse balneário, depois foi concedido, foi mantido um período, ele teve ali uma contribuição de terras que assoreou aquele balneário, em função de um loteamento que foi feito com poucos critérios ambientais, vamos dizer assim, com poucos estudos, com pouco interesse nisso também, e contribuiu com muita terra para dentro daquele balneário, e teve assoreamento, enfim, chegou no ponto que chegou. Aí a prefeitura resolveu conceder, e eu sou a favor das concessões, eu acho que tem que conceder mesmo. Só que precisa ter critérios também nas concessões. E essa foi uma das concessões que, por enquanto, não deu resultado. Não estamos aqui fazendo um julgamento, né, disso ou daquilo, mas o que se tem é que foram feitas diversas prorrogações de prazo, aditivos, não se tem notícia de como está, deveria a prefeitura receber um valor por isso, não está recebendo. Fizemos aqui diversas manifestações, inclusive por parte do professor vereador Juliano, pedindo para que o líder do governo conversasse junto ao Poder Executivo para que nós
um grupo de vereadores, pudéssemos ir lá visitar. Recebemos retorno do líder de governo, dizendo que conversou com o governo. Até numa ocasião disse que estava com problema porque o secretário estava em Brasília. Não sei se o secretário pretendia acompanhar ou não. O secretário acho que já voltou de Brasília, porque tem uns 30 dias que a gente está tratando disso. Deve ter voltado, já está quase indo de novo. E a gente não tem ainda a resposta para irmos lá. Então a gente achou por bem convidar o secretário, que o prefeito entender que deva vir. O prefeito tem que dizer qual é o secretário que ele acha que tem que vir tratar do tema, para que venha a esta casa nos dar informações sobre isso, porque nós entendemos que o próprio, não é o executivo que está tendo problema, o que está tendo problema é a cidade, é o município, porque o executivo passa, né? O município permanece. Então o município de Farroupilha está tendo prejuízo certamente com isso, porque foi concedido. Quando faz uma licitação, participam lá diversos. E um ganha. E eu queria só chamar a atenção o seguinte, não foi uma e nem duas vezes que foram lá no fim do expediente, na rádio, conversar sobre isso. E, meu Deus do céu, tinha prefeito do dia que parecia que estava trazendo um troço para comparar com a Disney aqui, né? A secretária do Desenvolvimento Econômico acompanhava o empreendedor, que era uma coisa assim faraônica. A montanha pariu um rato, não tem nada lá, não tem nada, roncou e não saiu nada. Então, quando eu falo que a montanha pariu um rato, é no sentido do barulho que se fez. Não tem nada a ver com as pessoas. Fez um barulho grande e não saiu nada. Tem um temporal, tem 3 pingos d'água, é isso, mais ou menos isso. Então, nós queremos que venha nessa casa para conversar. Nós temos a possibilidade de fazer convocação. Lá na comissão, a gente pode convocar. Mas eu acho que não é legal. Eu acho que essa relação amistosa é melhor. Então, que venha para o plenário dessa casa, fique claro, não lá na reunião de comissão, para o plenário dessa casa, para a gente conversar sobre esse tema do Balneário Santa Rita, que, ao meu ver, já deveria ter rescindido isso. Já deveria ter rescindido. Por que manter, se não está sendo cumprido? Rescinde e chama outro. Ou assume o município as funções que tem que assumir. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Com a palavra o vereador Juliano Balgart. Bom, senhor presidente, óbvio que, além de ter assinado o requerimento, eu voto favorável. E a nossa ideia partiu de dar autonomia para o prefeito designar um secretário, secretária, de acordo com quem ele achar que está mais por dentro, mais inteirado do assunto, porque, num primeiro momento, a gente tinha pensado em convidar o ganhador da concessão. Mas, tendo em vista aquela noite patética que veio o vencedor da concessão do cartódromo, que ele tratou a Câmara como se fosse um picadeiro, ele achou... Sei lá o que ele achou. Ele veio ali para contar a história da vida dele e foi vexatório, foi vergonhoso. Então, nós achamos por bem alguém capacitado, alguém que venha que traga informações claras e objetivas acerca de como está o processo, o contrato, bem como estão os pagamentos, a questão do prazo, como é que está isso? Nós precisamos clareza. Por quê? Porque é um assunto que volta e meia a população nos cobre, nos questiona. E tem direito. Por mais que tenha sido feita uma concessão, é um patrimônio que pertence ao município de Farroupilha, município onde todos nós aqui moramos. E se faz necessário esclarecimento. Porque vai ser ocupado, ok, legal, que bom, importante. Minha ideia é diferente da do que foi vencedora, ótimo. Faz parte da democracia, tudo certo. Mas está lá abandonado, sob pena de inércia, sob pena de falta de ação do Poder Executivo, me preocupa. E ora era o plano diretor, ora era não sei o quê. Bom, até desculpa da enchente ele usou, quando que lá o máximo que fez foi subir um pouquinho o nível da água, onde que já tem água. Que é vergonhoso, né?
Então, a gente quer a presença de alguém que venha e que fale com propriedade. E como bem disseste o meu colega vereador advogado Roque, se propagou muito. O Quéops, que foi o maior construtor, o faraó de pirâmides do Egito, na verdade, ele ordenou e seus súditos, os escravos, o construíram, ele passaria vergonha perto da propaganda que o Feltrin fez. Então, vamos dar nome aos bois. O Feltrin, que ele se gabava, vangloriava, e a secretária também. Parecia que eles realmente, Roque, eles não iam trazer a Disney, eles iam trazer a mini Itália. Né? A construção faraônica, algo assim imaginável, surreal. Só que o que acontece? Prometeu tudo e até agora não entregou nada. Então, nós queremos explicações sobre o que está acontecendo. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, quero me unir aqui aos colegas e dizer da importância, vereador Roque, desse requerimento. Haja vista que, como Vossa Excelência mesmo colocou aqui, a gente fez algumas solicitações e não tivemos êxito, né, nos esclarecimentos. Quero fazer uma sugestão aqui ao requerimento, que a gente possa trazer também o ganhador da concessão. Porque aí a gente já resolve tudo numa noite, ouve os dois lados, ouve o governo, ouve o ganhador e esclarece essa casa, né? Se assim o vereador achar por bem e o presidente também, faça essa sugestão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Davi. Então, a sua sugestão é que seja acrescido o convite também ao vencedor da concessão. Então, na hora de votação... vai usar? Tá. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini, espaço de liderança. Senhor presidente, olha, eu tenho um entendimento diferente, respeitoso, em relação à opinião do vereador Davi. Primeiro porque eu acho que nós temos que tratar com o executivo. E quem fez o contrato com a pessoa foi o executivo, não foi o legislativo. Então, eu acho que nós temos que conversar com o executivo para saber o que o executivo está fazendo pelo não cumprimento do contrato. Por quê? O executivo sabe dos problemas que tem. Então, é ele que tem que discutir com o concessionário essa situação. Tá? Então, respeitosamente, eu acho que tem que ser o executivo. Em um segundo momento, se o executivo assim entender, nós podemos criar uma comissão de vereadores com o executivo e com a concessionária, mas faticamente não está cumprindo o contrato. E nós vamos dizer o quê para a pessoa? Não está cumprindo o contrato? Ele vai dizer, não estou cumprindo o contrato. E aí o que nós vamos dizer? É o executivo que tem que dizer isso para ele, porque olha só, isso foi o 432, o termo de permissão 432/2022. Permissionária aqui, item em questão. Por exemplo, o contrato assinado em 11 de maio de 22. Reforma da ponte deverá ser concluída no máximo em 12 meses após a assinatura do termo de permissão. Ou seja, maio de 23 tinha que estar pronto. Tá? Termo apostilamento 1/24, assinado em 24/1/2024. Itens, retifica-se o item 3.17, a reforma da ponte deverá ser concluída no prazo máximo de 24 meses após a assinatura do termo de permissão. Então, em 24 tinha que estar pronto, certo? Não teve. Depois teve mais um termo aditivo, 2/24, assinado em 21/11/24. A reforma da ponte deverá ser concluída até 1 de dezembro de 25. Tá? Depois nós temos em questão a reabertura. Contrato assinado em 11 de maio de 22. Realizar a abertura do balneário Santa Rita até início do mês de fevereiro de 2024. Estamos em 25, passou um ano. Termo aditivo 2/24, assinado em 21/11/24. Retifica-se o item 3.27. Realizar a abertura do balneário Santa Rita até o início do mês de março de 25. Estamos em maio. E ainda não foi resolvido. Então, a questão de pagamentos. Contrato assinado em 11 de maio de 22. Pagamento pela permissionária ao município no valor da permissão é correspondente a 270 mil, dar-se-á de forma parcelada, ou seja, 120 parcelas de R$ 2.250.
Termo aditivo 2/24, assinado em 21/11/24. Fica suspensa a cobrança de remuneração da permissão do uso até a alteração da lei municipal. Aí nós fizemos a alteração da lei municipal, só para concluir. Fizemos a alteração da lei municipal. Nesse período, pagou-se somente 2 parcelas de aluguel, ou seja, 10/11/23 e 9/11/23. E os vencimentos estão todos ali pendurados, além de fazer uma concessão baratíssima, né? Que mais barata do que essa só foi o coreto da Praça da Matriz, que foi outra vergonha. Agora nós temos esse aí. Então eu acho, vereador Davi, vamos ouvir a prefeitura, depois de qualquer coisa a prefeitura se vira lá com o concessionário. Se quiser chamar, tudo bem, mas eu acho que não vai ser producente. Obrigado. Essa cronologia... Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador, até porque aqui tem uma questão, tem uma sugestão verbal do vereador Davi, que seja acrescido um convite a um terceiro, né? Então, não sei, Duílos, qual é que é o encaminhamento. Então, eu tenho que solicitar aos proponentes, né? Qual é o entendimento referente a esse... Tá. Então, colocamos em votação o requerimento de número 32 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, convidando alguém do Executivo. Está encerrado o espaço dos requerimentos. Passamos ao espaço de comunicação de liderança pelo tempo de até 3 minutos para manifestação sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada. Com a palavra, a vereadora Fernanda Corrêa. Na verdade, hoje eu quero convidar todos, né, que quiserem participar da Frente Parlamentar em Defesa da Família. Eu conversei com alguns colegas vereadores, mas estendo o convite a todos. Essa frente ela está com um foco na promoção de políticas públicas, né, que fortaleçam a base da nossa sociedade, que é a família, e só quero estender o convite. Quem quiser participar pode falar com o Heber. Tá, obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda. Com a palavra, o líder de bancada. Está encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal. Os vereadores, pelo tempo de até 2 minutos, para falar sobre ações do seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. Com a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgart. Senhor presidente, eu quero comunicar, então, aqui recursos para o município de Farroupilha. Estamos destinando, através de uma emenda do deputado federal Heitor Chu, R$400 mil, onde que vamos debater com as entidades, os grupos ligados à causa ambiental, a destinação, o uso desse recurso. Foi uma emenda articulada por mim, pelo vereador Roque, pelo ex-prefeito e assessor do deputado federal Pedro Pedroso, e é uma emenda importante que visa achar uma alternativa sobre um problema evidente, não só no nosso município, mas um problema que requer ações, e ações, na sua grande maioria, elas são necessárias do investimento. Então, pedimos o recurso para o deputado Heitor, nosso parceiro do mandato, da cidade, não hesitou e destinou R$400 mil. Em breve nós estaremos fazendo uma agenda para fazer o ato simbólico, entregando para o prefeito Jonas, bem como a nossa reivindicação, o nosso uso da emenda, que nós conseguimos para que tenha o destino que nós queremos. É uma emenda que vem do Ministério da Economia, aquelas que chamam a emenda PIX, não tem que passar por todo aquele trâmite da Caixa Federal, que é burocrático, mas nós vamos apresentar uma proposta importante para auxiliar no desenvolvimento da educação ambiental no município de Farroupilha. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra dos senhores vereadores. A palavra que está com a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, as pessoas que nos assistem, a imprensa aqui presente, através do Adamate, e as servidoras da casa. Dizer, então, que nessa segunda tivemos, então, a Romaria de Nossa Senhora Caravaggio, onde milhares de pessoas se deslocaram até o santuário,
fazendo seus pedidos, agradecendo as graças alcançadas, né? E dizer então que essa romaria não é apenas um evento religioso, ela é um símbolo que mostra o quanto as pessoas se movem em busca de esperança e de que dias melhores virem, né? E é justamente sobre isso que quero refletir aqui juntamente com os colegas vereadores, pois assim como os romeiros têm a fé, assim tenhamos que ser nós também para cumprir a nossa missão. Pois a fé também se manifesta no diálogo, na escuta, na paciência e com as diferenças. Nem sempre vamos concordar com tudo. Cada vereador aqui representa a nossa comunidade, com suas divergências. Precisamos nos tratar mesmo assim com muito respeito, dedicação e muita empatia. Gostaria muito que a Nossa Senhora de Caravaggio abençoasse nós nesse ano, né, que possamos tratar e trabalhar com muito compromisso e responsabilidade com a comunidade. Também aproveitando a minha fala, gostaria também de falar que com certeza as demais bancadas receberam o convite nesta noite do 5º Festival do Coro dos Canarinhos lá da Serra, lá da linha Jansen. Coordenado então pela senhora Ana Paula Baggio, juntamente com os pais dos cantores das comunidades da Jansen, São Marcos, da linha Jacinto e da linha 80, que será lá na Jansen, então, no dia 7 de julho, às 16 horas, no Salão Comunitário. Participação, então, de diversos corais. A Escola Santa Cruz, o Coro Infanto Juvenil de Coronel Pilar, Canarinhos de Farroupilha, Associação Musical de Veranópolis, Coral Jovem da CEF, de Harmonia, Vocal Fermata de Garibaldi, Escola João Grandene e Coral Tu Canta o Quê, de Vila Flores. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Clemente Valandro. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras, imprensa aqui presente e todos os que nos acompanham de casa. Eu quero aqui fazer um agradecimento à nossa administração municipal, que hoje pela manhã deu início a mais um trecho de obras de repavimentação asfáltica aqui na comunidade de São Miguel, onde estivemos lá presente também, onde as enchentes do ano passado tiveram lá, prejudicaram a nossa estrada por um trajeto de quase 100 metros, onde levou tudo e agora então, hoje pela manhã foi dado início às obras de repavimentação. Agradecer aqui também ao nosso prefeito Jonas com sua administração, que muito estão se esforçando para que todos esses pontos onde foram danificados pelas nossas enchentes do ano passado, retornem de novo como era antes. A gente tem visto muitos ainda lugares que estão precisando dessas repavimentações, mas logo ali na frente eu acredito que a maioria deles vão estar quase que prontos. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Clemente Valandro. Com a palavra, o vereador Darlan Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras, ao público presente, à imprensa. Quero informar, então, que sexta-feira a gente vai estar acompanhando o deputado Sanderson aqui na cidade, onde vamos aí no clube de tiro, né, até para o deputado ver aí onde vai ser gasto, né, essas emendas parlamentares que ele está trazendo para nós aqui. E também informar que dia 31, sábado, se não me falha a memória, a gente vai estar na usina do gasômetro, através de um convite do deputado Capitão Martim, para realizar um treinamento de resgate aquático, né? Então, para que a gente possa estar auxiliando aí as forças de segurança aqui do município. Muito obrigado, senhor presidente, era isso. Obrigado, vereador Darlan. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, eu quero só comunicar aqui à casa que, a convite da vereadora Fernanda, na semana passada nós estivemos no SAMAI, em Caxias do Sul, uma visita muito importante, né? Ali tivemos o presidente do SAMAI, tivemos ali toda a estrutura à disposição. Estivemos ali com mais alguns vereadores e a gente pôde entender um pouquinho mais, né, da municipalidade ali, do comando da água, enfim. E agora, terça-feira que vem, nós vamos ter a reunião do nosso GT de trabalho, né? Vamos para uma das últimas reuniões do GT. O vereador Roque não pôde estar conosco em
em Caxias, em virtude do trabalho, mas terça-feira que vem nós vamos fazer essa conclusão. O vereador Joel já está trabalhando aí em alguns detalhes, nós vamos apresentar para os vereadores e nós vamos receber a AGESAN, que é a agência fiscalizadora, né, da AGEA hoje. Muito importante conversar com eles, vamos falar de tarifas, vamos falar, enfim, de vários detalhes. Haja vista que o vereador Cilo hoje já nos trouxe alguns detalhes, né, das obras lá do cinquentenário, situações que, ao meu ver, tem um grande problema já ali identificado, né, e a gente precisa trabalhar para corrigir isso. E também, juntamente com mais alguns vereadores, nós estivemos no Vila Esperança. Ali só Vila Esperança, né, Fran? Não pegou Vila, não, só Vila Esperança, né? Estive ali com o vereador Schmidt, vereadora Fran, vereador Juliano, mais alguns vereadores que estiveram ali. E nós conversamos ali com o presidente do Vila Esperança, né? E entendemos ali as demandas, e demandas muito pontuais, né, muito importantes a gente trabalhar. E agora, então, através do GT, vamos levar ao secretário de obras ali, porque precisa se dar uma atenção ali especial, não só esperar a Corsan, né, mas a gente precisa dar uma atenção. A vereadora Fran já tinha levado algumas demandas, mas nós vamos, então, marcar com o secretário de obras para levar ao conhecimento dele, haja vista que eu esqueço o nome do presidente, ele nos entregou um manifesto ali para nós seguirmos. Então, seria isso. Senhor Atílio. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de explicação pessoal. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos para avisos e informações. Eu quero aqui parabenizar a todos os senhores, né, pelo engajamento e envolvimento. Além, né, das nossas sessões, vocês estão demonstrando que estão literalmente envolvidos em buscar soluções. Um exemplo é o grupo de trabalho que foi criado, mas também as visitas que estão sendo realizadas, buscando informações, conhecimento, para que nós possamos, diante de várias demandas e informações, encontrar um caminho aí para bem e melhor representar a nossa comunidade. As pautas que estão sendo trazidas, eu acho que também são bem importantes. Também, vereador Darlan, fico feliz que aconteceu essa emenda parlamentar, e aqui eu preciso fazer uma referência, que foi em uma viagem minha e do vereador, hoje vereador, mas eu então secretário Argir Schmidt, né, numa ida a Brasília, que nós protocolamos, então, essa solicitação de recursos, e que bom que isso vem acontecendo, né, posteriormente. Então, pretendemos estar presentes também no evento de sexta-feira. Então, agradeço também ao Adamati, ao Benáquio e a todos que nos acompanham, nossos assessores, e a quem nos acompanha também através das redes sociais, Zé Teodoro, da Rádio Miriam. Muito obrigado pela participação e colaboração em levar nossos assuntos até a comunidade e a região. Está encerrado o espaço do presidente. Encaminhamento de proposições às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, os projetos de lei do Legislativo número 13, 14, 15, 16 e 17 e o projeto de lei do Executivo número 17, as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contas Públicas, os projetos de lei do Executivo número 16 e 18 de 2025. Nada mais a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos dessa presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha.
além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.